Fala galera, tudo em paz com vocês? Eu sou o Jorge e bem-vindos ao canal Pensamento Relevante. No vídeo de hoje eu estou aqui com o pastor e missionário Daniel, meu amigo aqui. A gente vai debater hoje sobre alguns assuntos com vocês, sobre missões, teologia e também chamado. Quer saber mais sobre isso? Então vem com a gente. É com muita alegria no nosso canal que a gente está aqui com o missionário pastor Daniel. Vou deixar que ele se apresente, né? Para não ficar eu falando por ele. É um prazer, Daniel, viu? A honra ter você Ok, nesse Jorge. canal. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Espero que esse bate-papo possa ser edificante aí para o público. Amém. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para o Daniel é sobre o chamado. O Daniel é missionário, além do pastor, ele é missionário. E eu queria saber dele como foi, Daniel, que você entendeu, você compreendeu que tinha esse chamado para ser missionário. Ok. Geralmente, isso é uma grande dúvida que surge às vezes dentro do ambiente da igreja, né? Ah, eu tenho um chamado, outros não têm um chamado, né? Mas eu tenho a convicção que isso vai acontecendo no decorrer do tempo, Jorge. Ninguém quer ser um pastor, ninguém quer ser um missionário, né? As coisas elas vão conduzindo automaticamente na sua vida. E o interessante é que o primeiro passo que tem que acontecer é uma convicção pessoal. Essa convicção ela tem que ser muito clara daquilo que você acredita que Deus quer para você. Mas essa convicção pessoal, que é subjetiva, ela vai ter alguns reflexos. E esse reflexo ela gera o externo, né? Então a igreja ela começa a olhar para você e ver que você tem algo especial, mesmo que você não se enxergue. Isso vai sendo construído no decorrer do tempo através de amor, paixão e dedicação que você vai fazendo dentro da igreja. A igreja é o melhor ambiente para que isso seja evidenciado, né? Primeiro tem aquela convicção pessoal, depois a igreja ela vai começar a enxergar em você que você tem algo específico em relação a isso, porque você já demonstra através do trabalho voluntário na igreja, e depois através de uma convicção clara e através de um olhar da igreja, você começa a canalizar aquilo de forma mais objetiva, mais específica. Aí é necessário uma preparação, um direcionamento, né? Tudo mais. Porque tem muita gente, Daniel, na igreja, que está na igreja há muito tempo e ela ainda diz que não sabe qual é o chamado dela. Pessoas que estão na igreja há anos na igreja e quando se fala de chamado de Deus ou até de dons, né, de talentos, a pessoa não sabe. Né, o que dá, qual é o dom dela, qual é o talento, qual é o chamado dela. Então eu acho que a sua resposta se encaixa muito nisso, né? A pessoa entender qual é o chamado dela. Eu acho bem oportuno uma fala que até aquela missionária Sophia Miller fala sobre o chamado dela, quando ela trabalhou com algumas tribos na Amazônia, no Equador, salvo engano. Ela disse: eu nunca tive um chamado. Eu vi uma obrigatoriedade nas escrituras e fui fazer. Agora, o grande debate que existe dentro da igreja é aquela questão, se eu tenho um chamado, automaticamente eu vou ser um missionário, né? Tem essa questão, então quer dizer que todo mundo é missionário ou não, né? Então, existe hoje, pelo menos a nível missiológico, duas correntes que trabalham sobre esse assunto. Uns que acreditam que todos somos missionários, né? Então, como missionário, nós devemos desempenhar o papel de anunciar a boa notícia em todos os ambientes onde a gente esteja inserido, né? E tem outra corrente que acredita que missionários não são todos, no sentido do preparo especificamente. Não é todo missionário que vai renunciar a algumas atividades pessoais em virtude da missão. Não são todas as pessoas que vão sair dos seus países para ir para lugares longínquos. Não são todas as pessoas que vão estudar linguística, estudar cultura, antropologia de forma específica. Então, essa classificação de missionários, ela não se enquadra na totalidade da igreja. Agora, uma coisa que converge em ambos os pensamentos é que todos nós temos uma responsabilidade, né, seja com a sociedade, seja com a igreja local, de nós sermos luz no mundo e sal na terra. Isso é fundamental ser. Daniel, outra coisa que a gente vê também, pelo menos vejo aqui, é que muita gente, qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa para Cristo, ou fazer a obra como é chamado, se diz missionário. Não é? Então a gente percebe que a função missionária está um pouco deturpada. Qualquer pessoa que você vê na rua, acha que é missionário,
E a função missionária para muita gente, até Hernandes Dias Lopes, recentemente gravou um vídeo aí, uma palavra dele dizendo que muita gente vê missões como um tour turístico, né? Sim. E você como missionário, você pode explicar pra gente como é que é essa questão, porque muita gente, outra frase também clichê que a gente vê na internet de muitas pessoas é que a pessoa não se dá bem no seu bairro, mas quer evangelizar povos que ele não conhece. E a pessoa se prepara para tudo, para ser pastor, para ser professor de EBD ou outra coisa, mas para missionário não. Acha que eu amo, bota a mochila nas costas e vou. Como é que você vê essa questão? Entra naqueles dois debates, daqueles dois conceitos que a gente falou agora há pouco, né? O grupo que dá uma atenção maior na questão do preparo missionário, eles têm uma crítica um pouco mais enfática em relação a essa vulgarização do termo, vamos dizer assim, né? Porque a palavra missionário, se a gente for analisar no aspecto semântico mesmo, ela não é um termo bíblico. Sim. Aí pode trazer um escândalo, né? Na verdade, essa palavra missionário, ela vem de uma tradução, né? Que vem muito da Igreja Católica, naquela época da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, quando eles foram mandados no mundo para fazer as suas catequeses com o objetivo de vetar até o próprio crescimento da Reforma Protestante. Então a palavra apóstolo foi traduzida do latim para missionário, né? Então é uma tradução que vem do latim, feito pelos próprios jesuítas na época do século XVI. Mas quando a gente analisa a questão do missionário, o missionário hoje ele tem que ser muito bem qualificado. Ele tem que ter uma boa preparação. Se você for trabalhar hoje em ambientes que a gente chama de transculturais, que traz pelo menos uma distinção de um missionário, de um perfil de missionário, é necessário que você tenha uma formação além de uma teológica e missiológica, porque talvez essa formação sua vai ser um instrumento para você poder entrar no país de forma legalizada e poder desempenhar uma função. É necessário o conhecimento pelo menos de línguas, né, para a comunicação com o objetivo fim da qual você foi. Porque não adianta o cara aí falando só português, como você tem um chamado para trabalhar na China e você não tem noção do que é um mandarim, então você tem que rever algumas coisas. Por isso que entra naquilo que a gente falou no início. Você tem uma convicção pessoal, certo? Eu tenho uma convicção pessoal para trabalhar com um tipo de povos específicos. Ok. A igreja reconhece essa sua vocação. Então, a partir de então, é necessário que você, tudo que venha fazer, seja canalizado para esse objetivo fim. Então, se qualifique, se prepare academicamente, se prepare teologicamente, missiologicamente, né? Isso, aqui a gente tem muito acesso a boas escolas, a boas formações, a diversas áreas na área acadêmica, né? E a capacitação linguística. É fundamental você dominar outras línguas para poder, pelo menos, se comunicar com outros povos, que é fundamental. Então, na verdade, o missionário não é aquele que não deu nada para a vida e quis ser missionário. O missionário é muito pelo contrário, é aquele que em tudo na vida dele deu certo, na sua sociedade, e mesmo assim ele renunciou aquilo que deu certo em virtude de fazer um trabalho fora, que a gente chama de transcultural. Interessante que esse teu argumento já quebra um outro argumento que existe, que aquele argumento que existe é o seguinte, que é para Deus, Deus aceita de qualquer maneira e é feito de qualquer maneira. E a gente vê em muitos casos missões ser feitas dessa maneira. A primeira vez que Daniel, porque eu vi um sermão de Daniel expressando um pouco das suas experiências teológicas e missionárias principalmente, a gente pode perceber esse conceito que ele falou de preparo, e para mim foi novo porque eu não via dessa maneira. Eu via a galera, via isso que você falou, nada deu certo, então você é missionário. E quando nós chegamos explicando a vida missionária realmente, alguém que experimentou de verdade o chamado missionário, a gente percebe que não é bem assim, que é totalmente diferente do que ele acabou de dizer aqui. É fundamental, é muito importante a preparação, né, a qualificação. E uma coisa, pelo menos, que a gente tem visto nas pesquisas, nos textos, né, na literatura, tem um livro, por exemplo, que é do William Taylor, Precioso Demais para que se Perca. Esse livro foi construído através de pesquisas missionárias, porque missionários eles regressam para os seus países de forma muito precoce. Então, esse grande número que tinha crescido nos últimos tempos trouxe esse alarde às agências, e esse grupo foi pesquisar
o porquê de tanta retorno precoce de muitos missionários. E uma coisa foi o preparo, a preparação. A falta de preparo faz com que as pessoas retornem de forma precoce para os seus países. Ele não aborda só isso, ele aborda primeiro a questão da convicção pessoal. A pessoa tem que ser convicta daquilo que Deus o chamou. E diante dessa convicção, quando ela é muito clara e bem estabelecida para você, a dificuldade, o sofrimento, eles vão acontecer, mas isso não vai ser suficiente para que vete o processo, né? Então, a convicção ela vai fazer com que a perseverança seja algo muito natural. O segundo aspecto que, pelo menos na pesquisa, eles abordam é a questão do preparo, como a gente falou. A preparação ela é fundamental para isso. Quanto mais bem preparado o missionário, mais bem sucedido vai ser o seu trabalho feito no povo não alcançado, no país ou no contexto onde ele estiver inserido, e isso vai fazer com que ele não retorne de forma precoce. E o segundo aspecto que é interessante é a questão do próprio sustento. Às vezes missionários eles vão para fora do país ou para algum outro contexto, até no nosso próprio contexto sertanejo mesmo, quando você não tem um sustento claro, isso é um impedimento para que o trabalho seja desenvolvido. Então é fundamental o olhar para essas três coisas, né, que a pesquisa apresenta.